Show, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Hoje, então, seguindo nossa maratona de lives do The Serve Academy, hoje a gente vai ter um assunto que ele é muito importante e várias empresas hoje, elas consideram que é a parte mais importante do ambiente corporativo. Já outras empresas, elas muitas vezes nem implementam esse tipo de assunto que a gente vai falar hoje, às vezes elas negligenciam, e esse assunto é o firewall. Então, hoje a gente vai falar com o Gabriel de Carvalho, convido aqui o Gabriel de Carvalho para participar da nosso bate-papo. Ele que é especialista em segurança da informação, então acredito que aqui a gente vai ter um bate-papo de alta qualidade. Então, boa tarde, pessoal. Me apresentar. Então, meu nome é Gabriel Carvalho, como o Andrei já bem disse. Eu sou analista de suporte aqui na Deserve, então lido bastante ali com soluções da Sophos. Sou especialista ali principalmente em Sophos XG Firewall e Sophos Central, ali o Sophos Endpoint. Então, acredito que vai ser um belo de um bate-papo mesmo, Andrei. Show de bola. Então, a ideia é realmente falar sobre firewall, mas não sobre um equipamento de firewall em si. A gente vai falar aqui sobre como a gente vai conseguir atingir uma alta segurança dentro do ambiente, porque essa solução ali é uma solução que vai estar na linha de frente. Então, o nosso assunto hoje é especificamente sobre boas práticas para o seu firewall. Então, Carvalho, queria te agradecer por participar do nosso bate-papo aqui. E, para começar, eu queria já te pedir para contextualizar, né? Eu queria te pedir para passar aí para o pessoal o que é um firewall e para que ele serve. Perfeito, eu que agradeço aí por terem me convidado para participar. Mas então, começando, né, abordando o nosso assunto, o firewall, na verdade, como o nome já diz, ele é ali a parede de fogo, né? Então, ele que vai ser esse nosso primeiro contato ali contra algum ataque que a nossa rede sofrer, e fora todas as outras configurações que a gente pode fazer com o firewall, né? Então, além ali dele garantir a nossa proteção, né, a proteção da nossa rede, a gente também consegue fazer várias configurações da nossa rede. Então, configuração de redes internas, configuração de VPNs para acesso externo, né? Ainda mais no tempo aí que a gente vive de home office. Então, todo esse tipo de configuração da nossa rede a gente consegue fazer ali através do nosso firewall. Show, show de bola. E como tu bem disse ali sobre essa parte de proteção, a gente tem várias configurações que nós podemos aplicar, né? Então, o firewall, para que ele funcione bem, digamos assim, a gente precisa ter as configurações bem aplicadas nele. Mas um ponto que eu vejo que é bem importante e está diretamente ligado com isso é que não adianta só ter esse equipamento bem configurado. Além disso, eu preciso ter a minha rede, o meu ambiente bem configurado também. E uma parte disso é conhecido como a própria segmentação de rede, né? A gente pode aplicar para garantir essa proteção, esse ambiente mais adequado e as configurações do meu firewall. O que tu acha sobre esse item de utilizar outras configurações além de só o firewall para proteger? Exatamente. Só o Firewall ali, ele vai proteger sim, né? Mas a gente consegue otimizar muito mais a solução para que ela nos dê uma alta gama ali de proteção. Então, por exemplo, se a gente tem um prédio com vários andares, a gente consegue, por exemplo, dividir ali a nossa rede interna em várias, né? Então a gente vai ter várias redes internas. Então, se o andar lá, por exemplo, o andar 3 sofrer um ataque, bom, só o andar 3 vai ser infectado, né? Como ele está dividido ali em LANs, então ele não vai passar esse malware ali para os outros andares, né? Então, esse tipo de segmentação, por exemplo, já nos garantiria ali uma segurança muito maior, porque se a gente fosse residente ali desse prédio, né? Se a gente trabalhasse ali nesse prédio, a gente não gostaria de ser afetado por um problema que aconteceu lá no terceiro andar, né? Assim, com essa divisão, a gente vai depender somente da gente e das nossas configurações, então a gente consegue manter o nosso nível de segurança dividido em redes, e isso dá uma segurança já bem maior com uma simples configuração. Show, perfeito. Esse ponto é bem importante porque, às vezes, a empresa quer implementar uma solução de segurança, ela acredita realmente que precisa ter essa segurança e realmente precisa, só que às vezes peca na parte principal, a parte um pouco mais básica, que é uma segmentação de rede consegue elevar o nível de proteção de uma forma que, se eu colocar só uma barreira no meio do caminho, não vou conseguir atingir, né? E até um ponto interessante, esse item de, olha, vamos segmentar, como, utilizando a tua analogia, né, separar em andares.
Eu consigo separar em andares, por exemplo, a minha rede corporativa, o básico, separar minha rede corporativa num andar, digamos assim, e ter uma rede separada para visitantes. Eu já vi acontecer de ter essas duas redes, na, na verdade, utilizando só uma rede para esses dois acessos, rede corporativa e rede de visitantes. E isso é um problema bem grande que pode acontecer, né? O que tu acha sobre esse ponto? Sim, com certeza, né? A gente não tem controle nenhum, né, sobre as pessoas ali que estão visitando a nossa rede. Então, se elas têm acesso ali à nossa rede e é uma pessoa ali que tem um nível técnico maior, né, e tiver acesso sem proteção ali à nossa rede interna, com certeza ela vai conseguir pegar alguma informação, ou ela pode afetar alguma rede, ou ela pode fazer qualquer tipo de ataque. Então, se ela tivesse numa rede de visitantes, a nossa empresa não estaria exposta, né, a esse tipo de ameaça. Então é Sim. ótimo. E até em casos mais simples, né? Por exemplo, se uma pessoa, se um visitante vai lá, chega na empresa e começa a assistir um Netflix na sala de espera, ele pode afetar ali a qualidade da rede das pessoas que estão trabalhando, né? Então todos esses pontos aí têm que ser analisados, né, na hora de fazer uma administração. Excelente, excelente. Eu já vi acontecer de esse cenário mesmo, onde tem a rede corporativa, a rede visitantes, o Wi-Fi visitantes, tudo na mesma rede. E eu já vi acontecer de que essa rede tinha lá servidores de arquivos. Então, coisa muito importante que a gente já vem falando bastante tempo nas nossas lives, que são pessoais. Então, nesse servidor tinha arquivos de tudo quanto era informação. E como essa rede estava tudo integrada, tudo junta, quem chegasse na recepção e conectasse nesse Wi-Fi visitantes tinha acesso a esses dados. Então, imagina o impacto que isso teria se alguém conseguisse. Eu não sei se já conseguiram, né? Mas eu já vi isso acontecer em algumas empresas. E até pensando nisso, pensando nesses itens que a gente veio conversando, queria te perguntar se tu tem alguma dica, alguma boa prática, algum item que você poderia recomendar para esse cenário, né? É uma boa prática ali para o pessoal sempre manter o firewall da melhor configuração, é dividir o máximo ali nas redes internas, como a gente já bem falou. Então, se a gente conseguir distribuir certinho ali a nossa rede para as pessoas, por exemplo, pelos grupos da empresa, né? Por exemplo, aqui o grupo da TI tem uma rede, o grupo do comercial tem outra rede. Então, a gente consegue segmentar e ter uma administração muito mais fácil, né? Porque às vezes, por exemplo, o comercial precisa de acesso a tal aplicação. Mas o suporte lá, a parte de TI da empresa não precisa desse acesso. Então a gente faz a configuração só para o comercial, por exemplo, acessar as páginas. Então já dá uma restrição ali, por exemplo, para as outras pessoas ali da empresa não terem esse acesso. Então fica mais restrito, né? E quanto mais restrição, mais camadas de segurança a gente implementar ali no nosso sistema, é sempre melhor. Então, às vezes a gente acha bobagem, não precisa, mas na verdade quanto mais seguro a gente está, melhor, né? Outra boa prática que é muito legal é a autenticação ali multifator. Então, isso é muito legal de Com certeza. implementar. Então, toda vez ali que o usuário vai fazer um login, tem que ele usar um outro aplicativo, né, no celular ou receber uma mensagem no celular para fazer essa autenticação. Então, garante também um outro nível de segurança. Outra prática muito legal são as VPNs, né? Então, ter VPNs ali bem configuradas para os usuários que estão em home office. Então, até o cara precisa lá acessar um servidor interno, né? Ele não pode acessar ali de um computador completamente desprotegido e esse servidor não pode estar aberto para uma rede WAN, né? Onde todo mundo pode fazer esse acesso. Então é legal para esse cara lá configurar uma VPN para ele, deixar o servidor ali só disponível para a rede interna. Então esse cara vai entrar na VPN lá da casa dele e vai entrar nesse servidor exclusivo, então não tem como ninguém da WAN ter acesso a esse servidor. Então são várias boas práticas ali que a gente vai vendo em ambientes que a gente vai conseguindo implementar e deixar cada vez mais seguro, né? Então, acho que seria isso. São vários itens e o que eu geralmente vejo é que são detalhes. Então, um detalhe que a gente pode esquecer de implementar, a gente pode resultar em um impacto muito grande lá na frente, né? Mas legal, trouxe bastante dicas aí para o pessoal. E até pensando nesse item que tu comentou, imagina deixar um servidor liberado para toda a internet, liberado para toda a WAN. A gente tem casos, por exemplo, que existem sites, aplicações específicas que elas fazem o quê? Elas simplesmente listam sites
servidores, aplicações que estão abertas na internet, que é esse mesmo caso. Então, se de repente você aí em casa tem o seu site, tem o seu servidor liberado para a internet, com certeza ele está em alguma dessas listas, né? Eu diria aqui, por exemplo, se você quiser consultar, Shodan. Shodan, ele lista vários, inclusive já vi câmeras listadas lá, né? Câmeras de casas listadas, então é bem preocupante, né? E até você comentou sobre essa parte de, olha, vamos colocar uma VPN para restringir esse acesso a esse sistema, esse servidor, somente pela VPN. Isso é muito importante, porque tu consegue restringir, ainda mais se esse sistema ele precisa estar disponível na internet, muitas vezes não. Muitas vezes ele só tem acesso corporativo, então faz esse acesso via VPN. Mas muitas vezes a gente tem a necessidade de deixar um servidor disponível na internet. Por exemplo, de um site. O site eu preciso deixar disponível na internet para que as pessoas acessem, né? Ou que seja uma aplicação que a minha empresa disponibiliza. Mas pensando no site institucional, a gente muitas vezes na configuração de Firewall a gente tem o que a gente chama de DNAT, onde a gente pega, olha, recebe a requisição e só encaminha lá para o servidor. Então já está disponível na internet. E a gente chama como DMZ, muitas pessoas chamam essa configuração no seu roteador, mas é simplesmente um encaminhamento e cai lá no servidor web. Só que esse encaminhamento ele não faz nenhum filtro, é um filtro bem geral, né? Então, acredito que já tenha visto esses casos de servidores web que tem somente esse encaminhamento, mas sem nenhum filtro. Então, como tu identifica que a gente pode melhorar esses ambientes para garantir essa proteção, sendo que eu preciso colocar esse servidor no ar, preciso ter acesso externo, né? Sim. Nesse caso, primeiro ali falando dos servidores que precisam ter acesso da WAN, né? Precisam ter esse acesso da WAN. A gente primeiro precisa, é uma pergunta até muito frequente que a gente faz para alguns clientes, né? A gente precisa perguntar para eles, é todo mundo que precisa desse acesso ou são só algumas pessoas? Porque às vezes o cara quer disponibilizar na WAN, mas ele não precisa que todas as pessoas acessem esse servidor, né? Só algumas. Então a gente consegue fazer uma regra de DNAT, a gente consegue então indicar os IPs, né, públicos que podem acessar o nosso servidor. Isso já dá uma gama ali de pessoas muito menor tendo acesso ao nosso servidor e a gente consegue especificar as pessoas que podem acessar, né? E agora os que ficam mesmo na WAN, né, liberado, a gente tem no nosso firewall a WAF, né, que é o Web Application Firewall. Então a gente tem como fazer essa proteção ali do nosso servidor da WAN. Então é uma camada ali ótima de proteção que a gente adiciona nesse web server, né? E a gente consegue fazer essa segurança ali de forma tranquila ali dentro do nosso XG Fire. Ah, legal. Esse ponto do WAF é bem importante porque vou sair aplicando o WAF para tudo que é servidor. Não, né? Tem servidores que eu não preciso. De repente, vou colocar um WAF para um file server. Na maioria das vezes não vou precisar, né? Ainda mais como tu disse. Todas as pessoas que estão na WAN, na internet mesmo, precisam ter acesso? Não. Então não vou sair implementando o WAF, eu vou restringir para uma VPN. Faz muito mais sentido. Sim. Mas caso eu precise deixar disponível tendo o WAF ele é sensacional mesmo, como tu disse. Dá para verificar. A gente está falando bastante de ambientes, né? Preciso aplicar uma configuração aqui de rede ou não, mas pensando em proteção, o AF ele consegue te proteger de SQL injection, consegue te proteger de cross-site scripting, vários itens que ele consegue te garantir uma proteção, inclusive dá para aliar outros recursos de proteção ali nele também. Então, é muito importante ter essa proteção quando tem esse cenário, né? Se eu preciso disponibilizar na internet, vamos colocar o MAF. Sim. E, além disso, deixa eu te perguntar o seguinte, a gente falou bastante coisa, algumas dicas, tu listou bastante dicas aí para o pessoal, mas eu queria te perguntar, tem alguma dica para proteção aí do pessoal, quem está assistindo, quer se proteger, como pode fazer? Tem alguma dica? Tenho. Basicamente, hoje em dia a gente tem, até falei antes, quanto mais camadas de proteção ali a gente tiver na nossa rede, melhor, né? Então hoje, aqui na Deserve, por exemplo, a gente é defensor da Sophos, né? Que é uma empresa aí que nos proporciona uma segurança gigantesca e com uma fácil configuração.
Então, muitas pessoas hoje, às vezes, negligenciam, né? ah, por exemplo, a configuração de Firewall, às vezes por falta de conhecimento técnico, às vezes por falta ali de saber como configurar. Então, uma coisa que a gente aprecia muito mesmo nos firewalls da Sophos é que a configuração é muito mais fácil, muito mais tranquila. Então a gente consegue mesmo fazer uma configuração tranquila ali, por exemplo, quer criar uma DNAT, muitas vezes ali em 2, 3 cliques a gente consegue fazer uma DNAT ali no nosso firewall de forma bem tranquila, de forma bem rápida e já sai utilizando na hora. E falando ali em outras camadas, né? A gente tem, por exemplo, o endpoint também, que hoje a Sophos nos proporciona o sincronismo, né? De, do firewall com o endpoint. Então, no nosso firewall, a gente consegue ter uma noção geral do que está acontecendo no nosso ambiente. E a gente consegue até restringir as máquinas que podem acessar ou não a nossa rede, segundo o alerta ali que ela está avisando, né? Então, se a máquina, por exemplo, tiver num alerta amarelo ou vermelho, ali, segundo o endpoint, o firewall já vai bloquear esse acesso da máquina à nossa rede. Então, essa integração também é muito legal. E outro ponto que eu particularmente acho muito importante, que é uma camada assim a mais de segurança, é a educação ali dos nossos colaboradores, né? Hoje em dia muitas pessoas ali são mais leigas, né? Não estão na área da tecnologia, não sabem identificar o que que pode ser um malware, não sabem identificar um phishing, né? Porque às vezes realmente são truques muito bem feitos, né? Então a gente tem que estar sempre muito alerta ali para não cair num ataque desses. Então, a educação dos funcionários, a educação recorrente, é também uma das melhores formas ali de proteger o nosso ambiente. Show de bola. Concordo completamente, porque a nossa segurança, né? Tem até uma frase bem conhecida que a segurança ali depende do elo mais fraco, mais ou menos isso. Então, o elo mais fraco é realmente o usuário que de repente não conhece, não foi avisado, não tem um conhecimento um pouco mais elevado em segurança, então ele pode achar, e como tu disse, esses ataques são muito bem feitos. Então ele pode simplesmente achar que é verídico. Às vezes, muitas vezes, inclusive, ele acredita 100% que é verídico, que é real aquela tentativa de ataque realmente é um acesso real. E muitas vezes é um ataque. E aí que entra que a nossa brecha de segurança existe, né? O importante, eu também compartilho dessa visão de que eu tenho que ter cada vez mais camadas. Então eu vejo que, olha, se conseguir passar da primeira camada, eu tenho outra camada, se passar da segunda, eu tenho outra, e eu vou colocando camadas para que eu consiga proteger, né? Então não vou deixar simplesmente uma, que a partir do momento que essa camada falhar, eu não tenho mais nada, né? É aquela ideia do quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então, Exatamente. usando esse princípio, a gente consegue melhorar. E uma coisa interessante que eu tava até pensando sobre o nosso bate-papo aqui, a gente falou de firewall, a gente falou de rede, a gente falou de proteção, de ameaças, mas o firewall em si, a gente sabe que ele é aquela parede de fogo, ele vai ficar no meio do caminho, bloqueando a entrada e a saída de acessos. Mas o firewall hoje que a gente precisa para a nossa rede, para essa proteção toda que a gente falou, não é só um cara que vai fazer esse bloqueio ou não. É um cara que vai analisar, é um cara que vai ser uma proteção da minha rede mesmo. Vai ter recurso de WAF, vai ter esses outros recursos também, né? Então, o que eu vejo? O firewall que a gente precisa hoje, até o que a gente utiliza, como tu bem comentou, nós aqui somos do lado da Sophos. Então, o firewall que a gente utiliza hoje é o quê? Ele não é só um firewall, ele é uma suíte de proteção completa. Então, tem a parte de firewall, mas só o firewall ele não vai nos proteger, né? Então, precisa de todas essas dicas, precisa de todas essas funcionalidades, e aí sim a gente vai ter uma proteção um pouco maior. Exatamente. Até uma coisa que a gente não falou também foi do backup, né? Então, é uma camada de proteção, não é uma camada de proteção em si, mas é uma medida preventiva para se acontecer alguma coisa, a gente tem sim o que fazer. Então, é também muito importante, né, ter esse backup para é aquilo, né? Tem uma, duas, então três. Se passar das duas primeiras, a gente tem outro recurso ali para restaurar nosso sistema e conseguir deixar tudo funcionando ali novamente, né? Então também é Perfeito. uma boa prática, ele é muito legal para a gente fazer. Se o backup é aquele caso, né? Se tudo falhar, eu tenho o backup para me salvar, né? Mas show de bola. Inclusive, a gente falando de boas práticas para o Firewall.
O backup ele não fica muito longe, porque se a gente tiver as configurações bem redondinhas feitas no meu equipamento de firewall, se der qualquer problema que eu precise de repente recuperar alguma configuração antiga, alguma coisa que eu preciso recuperar, eu tenho backup do meu firewall também, então não fica muito longe disso também, né? Não, show de bola. Exatamente. E interessante, até falando de boas práticas, que no nosso firewall da Sophos a gente consegue programar esses backups, né? Então ali a gente consegue programar, por exemplo, toda semana o nosso firewall vai enviar um backup dele ali pelo e-mail. Então já fica muito mais fácil também. Então se acontecer qualquer coisa, a gente sobe o backup e tá tudo resolvido. Show de bola. Bom, eu acho que a gente falou bastante coisa, várias dicas. Com certeza, eu sei que foi um bate-papo aqui de alta qualidade. A gente conseguiu trazer vários itens aqui para o pessoal. E, pessoal, queria agradecer o Carvalho aqui, que participou do nosso bate-papo. Queria agradecer quem assistiu aí. E fica o convite também para participar de próximas lives, próximos eventos que a gente fizer e também sugestões. Se quiserem saber mais sobre algum assunto que a gente comentou aqui, podem entrar em contato com a gente. Eu que agradeço aí, Andrei, pelo convite. Foi um prazer participar. Muito obrigado aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abração para todos. Show de bola, abração a todos e até mais.